Presidente da Assembleia anuncia pagamento retroativo da database de funcionários efetivos da Casa e melhorias no Legislativo. Não é aumento salarial, é uma recomposição e nós vamos pagar os servidores efetivos e pensionistas desta Casa. Sidney Leite questiona a falta de prestação de contas no município de Alvarães. Deputado Luiz Castro repudia o uso de fake news durante as eleições. E sessão especial na Assembleia comemora o Dia Mundial do Idoso. O Além a Notícia já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. Nesta terça-feira, o presidente da Assembleia Legislativa anunciou o pagamento retroativo da database dos funcionários efetivos da Casa. Davi Almeida também falou de melhorias estruturais na sede do Poder Legislativo. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSB, Davi Almeida, anunciou para o mês de novembro o pagamento retroativo da database dos funcionários efetivos da Assembleia Legislativa. A recomposição da inflação dos servidores, que deveria ter sido feita em março de 2017, foi paga em novembro do ano passado. Para o próximo mês, será pago retroativo. Em 2017, quando eu assumi, a recomposição de 2017 ela foi paga no mês de novembro, porém a database é no mês de março. E nós vamos pagar de uma vez só essa diferença, essa recomposição, não é aumento salarial, é uma recomposição, e nós vamos pagar os servidores efetivos e pensionistas desta Casa. Para os servidores, todos os servidores da Assembleia, nós já vamos colocar o pagamento da metade do 13º, já no próximo mês de novembro, bem como melhorar o auxílio alimentação, que está congelado há quase entre 7 e 8 anos. O presidente também anunciou melhorias na estrutura da Casa, como a reforma do plenário Rui Araújo e da fachada do Poder Legislativo. Nós estamos recuperar o plenário, fazer a passarela da Assembleia, fazer a recuperação da fachada da Assembleia, de manutenção, 12 anos. Tudo isso, medidas administrativas de gestão que fazem com que a Assembleia possa ter uma boa condição para que nós possamos dar aos servidores as melhores condições possíveis. No mês de novembro também será finalizado o processo de digitalização da Assembleia Legislativa. Todos os processos legislativos e administrativos passarão a ser digital, integrando a modernização do poder. O deputado Sidney Leite questionou a falta de prestação de contas públicas no município de Alvarães. Em discurso, o parlamentar alertou os gestores do interior sobre a importância da transparência dos gastos. De acordo com o deputado Sidney Leite, de janeiro a outubro de 2018, a Prefeitura de Alvarães não apresentou nenhum balancete do exercício financeiro. O parlamentar considera a situação uma falha grave, uma vez que a prestação de contas é dever constitucional da administração pública. Se o município não apresenta as despesas, receitas e notas de empenho, a transparência do Executivo Municipal é inexistente. Nós já temos dificuldade com transparência dos órgãos públicos nesse estado. Mas o município de Alvarães dá um péssimo exemplo. Um péssimo exemplo. E eu, vou me socorrer dos órgãos competentes para que sejam tomadas providências, senhor presidente, no sentido de coibir tal omissão do poder público. Sidney Leite afirmou que vai acionar o Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas para avaliar se a situação em Alvarães configura-se como improbidade administrativa. E às vésperas do segundo turno das eleições para presidente e governador em 13 estados brasileiros, o Congresso Nacional debate o aumento de penas para os crimes contra a administração pública. O texto é inspirado nas 10 medidas de combate à corrupção do Ministério Público Federal. Uma das medidas de destaque é a inserção de delitos contra a administração pública na Lei dos Crimes Hediondos, texto previsto no projeto 8.062 de 1990. O projeto de lei do Senado 314 de 2016 acrescenta à norma os seguintes crimes: quando a vantagem obtida ou o prejuízo aos cofres públicos for igual ou superior a 100 salários mínimos, peculato,
inserção de dados falsos em sistemas de informações, concussão, que é a exigência de vantagem indevida, cobrança indevida de impostos ou taxas, qualificada pela apropriação e corrupção passiva e ativa. Deputado Luiz Castro repudia o uso de fake news durante as eleições. O parlamentar fez um alerta para o prejuízo das campanhas que usam este tipo de artifício. O uso das notícias falsas nas redes sociais foi recorrente durante as eleições deste ano. Só no primeiro turno, o TRE recebeu mais de 150 denúncias de fake news contra candidatos. Nesta terça-feira, no plenário da ALEAN, o deputado Luiz Castro da Rede repudiou o uso das notícias falsas. Não pode ser mantida e que, infelizmente, influencia ainda pessoas e coloca em dúvida as pessoas, que são as fake news, as mentiras, as absurdas mentiras que são jogadas em época de campanha. O parlamentar ainda falou da responsabilidade de quem utiliza desse mecanismo e põe em dúvida a reputação de candidatos. Deputado Serafim, se pedem para tirar uma foto com o Serafim numa reunião e aparece nessa foto uma pessoa que não deveria estar ao lado dele, mas que o deputado Serafim não tem o dom da adivinhação, nós não vamos condenar o deputado Serafim, nem o deputado Zé Ricardo, nenhum de vocês, nenhum de nós. Então é isso que nós precisamos colocar com clareza: fake news chega. Para combater as fake news, o Tribunal Superior Eleitoral lançou no portal eletrônico do órgão uma página que ajuda a esclarecer o eleitorado sobre as informações falsas que estão sendo disseminadas nas redes sociais. Pelo link Esclarecimentos sobre Informações Falsas, qualquer pessoa poderá ter acesso a informações que desconstroem boatos ou veículos que buscam confundir os eleitores brasileiros. E você vai ver a seguir: deputado Cabo Marcel denuncia a transferência de policiais militares de modo compulsório no interior do estado. A democracia só acontece quando você faz acontecer. Seja mesário nas eleições e faça parte do momento mais importante da democracia. O treinamento e o trabalho nas eleições dá direito a folga em dobro e desempate em concursos públicos. Inscreva-se no site do TRE e garanta sua participação. TRE Amazonas. És formosa de natureza, a vida corre em tuas veias. Todos os olhos estão voltados para ti, tens o sangue verde da nobreza. Não negas água, nem o teu fruto, nem esperança para a humanidade, que tem medo de seu próprio futuro. Preserve. O deputado Augusto Ferraz voltou a fazer críticas ao governo do estado pela ausência de investimentos em grande escala na produção de alimentos e na agricultura familiar. Da tribuna da casa, o deputado Augusto Ferraz lembrou que o estado mantém uma dependência econômica do polo industrial de Manaus. Apesar das alternativas econômicas que o Amazonas possui para a geração de emprego e renda, a produção de eletroeletrônicos ainda é a base da economia no Amazonas. Na ocasião, Ferraz teceu críticas ao governo sobre o fato de não investir em outras alternativas, como é o caso da produção de alimentos. Nós temos que subsidiar os agricultores, temos que dar oportunidades aos agricultores, temos que mecanizar as nossas terras para que nós tenhamos uma produção com grandes escalas, micro, pequenas ou grande escala ou escala macro, né? Mas para isso o governo tem que ter, reconhecer essa classe do pequeno, do médio, do grande e do macro agricultor. Ferraz cobrou do poder público a criação de projetos que ajudem a alavancar a agricultura no Amazonas. O parlamentar mencionou que parte da produção agrícola que abastece a capital e o interior vem de estados como Roraima. Me entristece quando eu vejo caminhões e caminhões de banana passando de Roraima para Manaus, para vender em Manaus, aonde nós poderemos ter uma produção aqui de grande escala, de grande relevância e nós mesmos produzir a nossa alimentação e vender aqui. Para Ferraz, enquanto não houver investimento no setor agrícola, o êxodo rural vai continuar acontecendo. O deputado Cabo Marcel denunciou a transferência de policiais militares de modo compulsório no interior do estado. O parlamentar cobra um posicionamento do comando da PM.
Durante pronunciamento em tribuna na sessão plenária desta terça-feira, o deputado Cabo Maciel falou sobre a situação de policiais militares do interior que estão sendo transferidos compulsoriamente, ou seja, sem o pedido do próprio PM. O parlamentar destacou que a medida tem causado muitos prejuízos. O comando da polícia está fazendo, não de forma em massa, mas transfere 3, depois transfere 3. Policiais militares não têm pedido, policiais militares está ficando distante da sua família, está tendo dor de despesa, está tendo problema social com a sua família. Cabo Maciel afirmou que vai encaminhar a denúncia ao Ministério Público do Estado e também cobrou posicionamento do comando da PM sobre a situação. E eu quero alertar que o comando da Polícia Militar, existe previsão legal de não fazer isso no período eleitoral. E na Polícia Militar está acontecendo. Aconteceu em Erunepé, aconteceu em Silves, aconteceu em Santo Antônio do Içá. E o Dia Mundial do Idoso foi comemorado na Assembleia Legislativa com uma sessão especial. A iniciativa foi da deputada Alessandra Campelo. A população mundial está envelhecendo e no Brasil não é diferente. Já são mais de 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos. No Amazonas, 8,8% da população é composta por idosos. São aproximadamente 350 mil pessoas na terceira idade no estado. O dia 1º de outubro foi a data escolhida pela ONU para lembrar dessa parcela da população. Para celebrar a data no estado, a Leam promoveu uma sessão especial. A autoria foi da deputada Alessandra Campelo. Além de servir como homenagem, a sessão especial também foi um espaço para a reivindicação de direitos da terceira idade. É um momento de festa em que a gente homenageia esse dia, mas ele é principalmente para lembrar do Estatuto do Idoso, né, e dos direitos das pessoas idosas. Todos nós pretendemos, né, ou pelo menos a maioria das pessoas pretende envelhecer, né, porque isso é um processo natural da vida, quem não morre cedo envelhece, e a gente precisa preparar o mundo para receber as pessoas idosas. E hoje a gente ainda tem uma dificuldade muito grande em políticas públicas no nosso estado. A gente só tem uma delegacia do idoso no estado, a gente tem poucos espaços para convivência, só tem um centro de convivência do idoso, né, grande, com uma grande estrutura, e alguns pequenos centros em alguns municípios. Então, assim, a maioria dos idosos não tem espaço para lazer, para praticar atividade física, para convivência social. A idade avançada, ela traz, além da experiência, né, que é a parte boa, ela traz também alguns problemas, como a possibilidade de depressão, problemas de algumas doenças, né, que acarretam as pessoas idosas. E o nosso aparato social hoje, incluindo a questão da saúde pública, não é acessível às pessoas idosas. O evento homenageou entidades dedicadas ao cuidado e proteção ao direito das pessoas da terceira idade. Uma das instituições lembradas foi o Fórum Permanente do Idoso do Estado do Amazonas. Nós esperamos o nosso reconhecimento, né, dos nossos trabalhos que a gente faz na periferia, no centro da cidade, todo o Manaus. Nós temos aqui com a política dentro do estado do Amazonas, que ela abrange toda a periferia. Então é muito bonito dentro do estado do Amazonas que a gente trabalha nesse segmento. Nós temos uma lava de pessoas que estão ao nosso lado do fórum. E o Alinha Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.